Apesar de que hoje em dia, quando se pensa em leões, a gente automaticamente já pensa na África, continente onde a maioria deles vive hoje, os leões já habitaram boa parte da Ásia, com atualmente podendo ser encontrados quase que extintos somente na Índia. No entanto, eles já estiveram quase que no mundo todo. Durante a última era do gelo, eles podiam ser encontrados desde a África, a Europa, a Ásia e a América do Norte, sendo um dos mamíferos com uma das maiores distribuições territoriais. Dezenas de milhares de anos atrás, a América do Norte, assim como a África hoje, era o lar de enormes e ferozes predadores, que junto com grandes bestas herbívoras, constituíam a megafauna do Pleistoceno. O leão americano foi uma das espécies que habitou o continente. A espécie extinta da família Felidae viveu durante a época do Pleistoceno e até o início do Holoceno, entre aproximadamente 130 e 12.800 anos atrás, e possui o nome científico de Panthera atrox. Sua classificação já foi bem certa, tendo sido inicialmente nomeado como Felis atrox, e também já foi considerado como uma subespécie do leão africano. Além disso, sua relação com outras espécies do gênero Panthera é bem discutida, com mais recentemente sendo considerado como uma espécie separada. Tendo sido descoberto pela primeira vez na década de 1830, o primeiro espécime foi coletado nas ravinas de Natchez, no Mississippi. Os restos consistiam de uma mandíbula parcial esquerda com 3 molares e um canino parcial. Um tempo depois, foi primeiro descrito pelo paleontólogo americano Joseph Leidy. Até o início dos anos 1900, houve poucas descobertas de novos fósseis. Ao longo do início e até metade do século XX, dezenas de fósseis foram escavados nos poços de piche de La Brea. Pelo menos 80 indivíduos foram encontrados. Alguns espécimes descobertos foram atribuídos como subespécies de Panthera atrox, no entanto, agora sendo considerados como sinônimos. Seus fósseis foram escavados desde o Alasca até o México, e os espécimes mais antigos encontrados são do Alasca, datados do último período interglacial. Sua relação com outras espécies do gênero ainda é incerta. Um estudo sugere que o leão americano e o leão das cavernas são linhagens irmãs, com o leão moderno sendo o parente mais próximo de ambos. O leão americano divergiu do leão das cavernas há cerca de 340 mil anos, e do leão moderno há cerca de 550 mil, embora alguns estudos sugiram que essa divergência ocorreu entre 1,85 e 1,89 milhões de anos atrás. Sua origem pode ter sido através de uma população de leões das cavernas que colonizou a América do Norte a partir da Beríngia, a ponte de terra que já uniu a Sibéria com o Alasca durante as últimas eras do gelo. Algo bem interessante é que existe um tipo de confusão entre os fósseis do leão americano com fósseis de outras espécies. Alguns fósseis achados aqui na América do Sul estão entre uma disputa se são de leões americanos ou de onças extintas. Um exemplo disso são os fósseis da subespécie de onça pintada conhecida como a onça gigante, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre no canal. Segundo estudos genéticos, a onça gigante de fato era uma subespécie de onça. No entanto, análises morfológicas sugerem que os espécimes de onça gigante são na verdade de leões americanos. Um dos espécimes teve sua massa estimada em 230 kg, com isso sendo mais do que o dobro do peso de uma onça pintada média e mais que qualquer onça extinta conhecida. A morfologia do leão americano é bem conhecida graças aos espécimes de La Brea. Apesar de também se assemelharem aos leões modernos, eram maiores e mais semelhantes ao leão das cavernas. Também possuíam algumas semelhanças com o tigre e a onça pintada. Segundo as estimativas, ele era cerca de 25% maior que o leão atual. Media de 1,6 a 2,5 metros da ponta do nariz até a base da cauda, e podia medir até 1,2 metros na cernelha, ou seja, na altura do ombro. Quanto ao peso, as estimativas variam bastante. Os maiores indivíduos podem ter alcançado 450 kg. A espécie apresentava um nível de dimorfismo sexual maior que a dos leões atuais. Os machos eram cerca de 40% maiores que as fêmeas. Nos registros encontrados em La Brea, as fêmeas pesavam em média 178 kg e os machos 251. Em 2008, seu peso máximo foi estimado em até 420 kg. Já um estudo em 2009 mostrou um peso médio de 256 kg para machos, com 351 kg para o maior espécime que foi analisado. A espécie tinha os ossos dos membros mais robustos, comparável a um urso pardo. Além disso, seus membros eram mais longos em comparação aos leões atuais, em relação ao comprimento do crânio.
sendo provavelmente uma adaptação para a perseguição de presas em espaços abertos. Quanto à cor de sua pelagem, em cavernas da Patagônia foram encontrados ossos com restos de pele preservada, que apresentam coloração avermelhada. No entanto, esses restos atribuídos ao leão americano não são aceitos por muitos autores. Quanto ao que se sabe sobre os leões das cavernas, seus parentes mais próximos, restos de pele preservados encontrados na Sibéria mostram que os leões das cavernas possuíam uma coloração amarelada. Já segundo o que mostra as pinturas rupestres, os machos não possuíam jubas grandes como os leões modernos. Os leões americanos podiam ter características semelhantes. O leão americano se espalhou desde o Canadá, no centro de Alberta, até o sul do México, em Chiapas, e da Califórnia até a costa atlântica. Seus fósseis são mais comuns no lado ocidental da América do Norte, com alguns tendo sido encontrados no litoral leste. A espécie era mais adaptada a paisagens abertas, e assim como o leão moderno, habitava savanas e pastagens. Com sua dieta podendo variar de acordo com a região, ele pode ter caçado camelídeos como a hemialquenha e camelops, cavalos, bisões, além de cervídeos e bovídeos. Eles podiam caçar também animais bem maiores, como preguiças gigantes e até mamutes jovens. Uma das evidências mais interessantes é o caso de uma carcaça bem preservada de um bisão da estepe, uma espécie extinta de bisão que habitava a Europa, Ásia Central e a América do Norte. Apelidada de Blue Baby, a carcaça mumificada de 55 mil anos foi descoberta no Alasca por garimpeiros e contém marcas de mordidas e arranhões de leões. Quanto ao seu comportamento social, não se sabe exatamente se caçavam sozinhos ou em grupos, se viviam em bandos como os leões atuais ou se tinham um estilo de vida solitário como os tigres. Mas assim como os leões modernos, acredita-se que tenham vivido em grupos sociais e praticado caça cooperativa. Muitos dos espécimes encontrados em La Brea são de jovens machos, o que pode mostrar um padrão semelhante ao dos leões atuais, onde os jovens machos são expulsos dos bandos. Análises de desgaste de seus dentes sugerem que ele evitava comer ossos, de forma semelhante ao guepardo moderno. Em La Brea, os leões possuem mais dentes caninos quebrados em proporção, indicando que podem ter tido uma preferência por presas maiores em comparação com outros carnívoros da época. Aliás, em sua época, o leão americano tinha outros predadores como competidores, e dentre eles, a maioria provavelmente era de outros grandes felinos, como por exemplo, temos o Homotherium latidens. Eu falei sobre esse gênero de felino no último vídeo do canal, há um bom tempo. Outro grande dente de sabre que pode ter competido com o leão americano foi o Smilodon fatalis. Até a onça pintada, que hoje está oficialmente extinta nos Estados Unidos, poderia ter sido um de seus competidores. Geralmente, os leões não eram encontrados nas mesmas áreas que a onça, que preferia florestas em vez de habitats abertos. Há também uma certa ausência do leão, onde o Smilodon fatalis era abundante. E dentre outros grandes predadores que não são felinos, podemos encontrar o lobo cinzento e o já extinto lobo terrível. O urso de cara curta, outro enorme predador, também pode ter competido com a espécie pelas mesmas presas. Após vagarem pela América do Norte por milhares de anos, o leão americano acabou extinto por volta de 13 a 12 mil anos atrás, mais ou menos a mesma época do desaparecimento do resto da megafauna. Com motivos ainda incertos e bastante debatidos, eles podem ter sido extintos por conta da ação humana. Outra causa pode ter sido as mudanças climáticas que ocorreram na época. Quanto à presença humana, os paleoamericanos, como são chamados os primeiros seres humanos que chegaram e viveram nas Américas durante a última era do gelo, causaram a extinção dos leões americanos, além de outros grandes predadores da época, ao caçarem e reduzirem a população de grandes herbívoros, que já estava em declínio. Podendo ter sido uma combinação de ambos os fatores, de qualquer forma, o reinado dos leões na América do Norte teve o seu fim com o final da Era do Gelo. Então é isso, se gostou e assistiu até aqui, deixe o seu like no vídeo e se for novo, se inscreva no canal. Já tava com mais de 2 anos desde que eu tinha postado o último vídeo aqui. Eu postei um vídeo recente antes desse falando brevemente sobre por que isso havia acontecido, de eu não postar mais nada. É isso, obrigado e tchau.